Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, muito prazer recebê-lo aqui. Eu sou o Donato, sou fiscal de vigilância sanitária no município de São Miguel do Guaporé, estado de Rondônia. Eu exerço essa profissão há pelo menos 13 anos e eu gostaria de compartilhar através desse canal muito conhecimento com vocês, muita informação a respeito da área de vigilância sanitária. Você que está aqui por algum motivo, você que estava pesquisando, você que está buscando mais informações acerca da área de vigilância sanitária, você fiscal, você cidadão comum, você que pretende empreender, você da área da consultoria, né, da área da nutrição, da área de engenharia de alimentos, você da área da assessoria jurídica, enfim, obrigado por estarem me assistindo aqui. E neste vídeo eu quero falar de uma coisa que eu acho um tanto quanto relevante para quem, principalmente para quem trabalha dentro da vigilância sanitária. São duas coisas em específico, são as siglas e são as expressões, os termos que a gente usa no dia a dia na vigilância sanitária. Imagine a seguinte cena: você é um fiscal, você está fazendo uma abordagem, você está fazendo uma orientação e está correndo tudo bem, a pessoa está entendendo o que você está falando, mas do nada você solta uma expressão ou uma sigla que normalmente só é utilizada internamente na vigilância sanitária, né? Aí sua explicação vai por água abaixo, né? Porque às vezes a pessoa não entende aquela sigla, não entende aquela expressão. Você também, né, que não é da área de vigilância sanitária, talvez você fica meio boiando quando o fiscal utiliza alguma dessas expressões que eu vou listar aqui e explicar, né, alguma dessas siglas. E você quer aprender do que se trata e você veio parar aqui nesse vídeo, seja bem-vindo, eu vou explicar para vocês. Eu vou rapidamente aqui, antes de começar a explicar cada uma das siglas e expressões mais usadas, vou dar uma explicada rápida em algumas aqui, listar, né, para vocês. Normalmente quando o fiscal vai falar com você, ele vai utilizar expressões como auto, termo, regulado, nota técnica, parecer técnico, né? Vai falar alguma sigla do tipo Visa, Anvisa, RDC, CNES, MEI, POP, PG, RSS, são siglas assim que você muitas das vezes não sabe, né? E você que é fiscal, às vezes utiliza ela como se a pessoa que estivesse te ouvindo soubesse. Então, há de se ter um cuidado muito grande com o uso de siglas e expressões, você que trabalha na área de vigilância sanitária e também quem não trabalha tem que entender, né? Precisa entender o que é, do que se trata, para não ficar boiando em alguma explicação, né? Para não ficar confuso. Então, fica nesse vídeo até o final. Espero que você que já trabalha nessa área também se identifique com esse vídeo e daqui para frente tenha mais cuidado em usar termos e siglas, tá? Vamos nessa? Bom, vamos começar aqui com as expressões, os termos mais usados. O primeiro termo que a gente usa muito, que você vai ouvir muito, é o termo auto. O auto nada mais é que um documento emitido, a gente usa a expressão lavrado, né? Ou seja, o fiscal ele faz esse auto e normalmente esse auto pode ser um auto de infração, que é um documento no qual o fiscal registra ali quais foram as infrações cometidas, que normativas, que regramento da vigilância sanitária o autuado, no caso, né, o comerciante, cometeu. O auto também pode ser um auto de interdição, como o próprio nome já diz, é um documento que determina a interdição. Pode ser de um produto, pode ser de um equipamento, pode ser de uma repartição do estabelecimento, pode ser o estabelecimento como um todo, etc. E também tem o auto de apreensão. Esse já é autoexplicativo, assim como o anterior, né? O auto de apreensão é quando se é determinado a apreensão de um produto ou de um equipamento, né? Então, o auto é isso. O próximo termo que a gente vai falar é o termo, ou seja, a expressão termo. Também é um documento que é lavrado pela autoridade sanitária, pelo fiscal, pelo agente da vigilância sanitária. E normalmente aqui no nosso setor, especificamente a vigilância sanitária de São Miguel do Guaporé, esse termo pode ser um termo de notificação, que é um documento com a
o objetivo de orientar, de fazer saber, né? É um documento que diz ali o que tem que ser feito, o que tem que ser corrigido, o que tem que ser parado de fazer, ou algo nesse sentido, né? E após ele vem o termo de intimação. Esse aqui ele já é um pouquinho mais incisivo, né? Ele é um termo de a intimação, ele intima a pessoa a fazer ou deixar de fazer algo, estipulando-se ali um prazo, né? Então, é o termo de intimação, ele antecede o auto de infração que eu falei logo mais. Caso a pessoa que for receber esse termo não obedecer no prazo, ela vai ser autuada através do auto de infração. E o termo que a gente mais utiliza aqui é o terceiro, né, dos três, é o termo de vistoria ou de visita, né? O termo de vistoria, ele é lavrado, é emitido no final da vistoria, ali mesmo, no local que foi vistoriado, que foi inspecionado, e ele vai dizer se aquele estabelecimento está apto ou não para exercer as suas atividades do ponto de vista do cumprimento das normas sanitárias vigentes. Então, se o estabelecimento foi vistoriado e ele está cumprindo de maneira satisfatória as normas sanitárias, então ele recebe um termo de vistoria dizendo que ele está apto. Se não, ele recebe um termo de vistoria dizendo que ele não está apto, e ali vai ter as observações do que ele precisa se adequar para estar apto. Normalmente esse termo de vistoria, por nós aqui no nosso município, é utilizado para ser lançado no sistema de alvarás da prefeitura, no qual a gente serve como um embasamento de que foi feita a vistoria e que o estabelecimento está apto a receber o alvará de vigilância sanitária, e a prova disso é o termo de vistoria devidamente assinado por quem vistoriou e pelo dono do estabelecimento. Vamos para o próximo, então. A próxima expressão é uma expressão largamente utilizada pelos profissionais de vigilância sanitária, que é a expressão regulado, que vem do verbo regular. A Anvisa, ela é um órgão regulador, né? Ela estabelece normas, ela publica legislações que o setor regulado deve obedecer, né? Quando se fala em regulado, se fala do comerciante, do empreendedor, ou até mesmo de uma área de atuação da vigilância sanitária que nós chamamos também de setor regulado, tá? Então, basicamente, ele é o comerciante ou o empreendedor, né? Aquela pessoa que é o empresário, que tem a sua empresa, que está sujeito às normas da vigilância sanitária em todas as esferas de governo. Uma outra expressão que a gente usa é o parecer técnico. Esse parecer, basicamente, normalmente, ele é emitido por um técnico da vigilância sanitária. Quando se fala técnico de vigilância sanitária, se refere basicamente ao fiscal, ao agente de vigilância sanitária, né? Dependendo do município, existe o fiscal sanitário, que é o meu caso, ou fiscal de vigilância sanitária, ou agente de vigilância sanitária, dentre outras denominações. E esse profissional, ele faz uma vistoria e ele emite um parecer técnico, que basicamente é o termo de vistoria que eu falei ali atrás, que ele vai narrar nesse parecer técnico o que ele viu naquele local, o que ele apurou na vistoria, né? E ele vai detalhar de forma mais aprofundada o que ele verificou, e também ele vai emitir um parecer: está apto, não está apto, por que está apto, por que não está apto, o que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que precisa excluir e eliminar. Basicamente esse é o parecer técnico. E para finalizar os termos e expressões, eu quero falar da expressão sala, que é um termo que a gente usa muito aqui na vigilância sanitária municipal. É um termo meio simples e ele se refere, não sei como é que vocês chamam aí, vocês profissionais da área de vigilância sanitária, mas ele se refere ao quê? Ao QG da vigilância sanitária, ou seja, o quartel-general da Visa. É o local onde está instalada a vigilância sanitária, né? É o local onde acontecem as ações internas da vigilância sanitária, onde é guardado o material, onde a gente tem os nossos computadores, as nossas impressoras, nosso equipamento em geral, nosso material de trabalho, né? Então, quando se fala em sala, está se referindo à sala da vigilância sanitária, o local onde está instalada, a área física onde está instalada. Por que a gente utiliza o termo sala? Porque a gente sempre
teve a sede da vigilância sanitária em uma única sala. Nunca foi um prédio com várias repartições, várias salas com vários profissionais. Sempre foi uma sala ali com no máximo 5 pessoas trabalhando. Então esse termo pegou bastante aqui entre nós. Então, quando alguém fala sala da vigilância sanitária, é a área onde está situada a sede da vigilância sanitária municipal, tá? Vamos falar agora das siglas. Eu quero começar pela sigla que a gente mais utiliza, principalmente em se falando de vigilância sanitária municipal, que é a sigla VISA. VISA basicamente é uma sigla que se refere à expressão vigilância sanitária e normalmente é a sigla para vigilância sanitária municipal. Quando alguém falar VISA para você, está se referindo à vigilância sanitária municipal. E logo a seguir nós podemos falar aqui da sigla AGVISA. Lembrando que existe a vigilância sanitária municipal, tá? Que é a VISA que eu acabei de falar. Existe a vigilância sanitária estadual e existe a vigilância sanitária federal, a nível federal, que é a Anvisa, a vigilância sanitária nacional, né? A AGVISA, ela não é necessariamente a vigilância sanitária estadual, mas a vigilância sanitária estadual está situada dentro da AGVISA, né? A AGVISA, ela é um órgão, está presente, eu creio que em todos os estados, né? Rondônia, que é o meu caso, tem a AGVISA. Paraíba, pelo que eu pesquisei rapidamente, que também tem a AGVISA. Talvez no seu estado essa agência tenha outra sigla, tá? Estou falando da agência aqui, a qual inclusive a Vigilância Sanitária Municipal responde, né? Ela está ali sob a jurisdição, digamos assim, submissa à Vigilância Sanitária Estadual, que está dentro da AGVISA. Vou colocar aí na tela uma imagem, tá? Para ilustrar para você o que é a AGVISA. A AGVISA, ela tem 4 vigilâncias lá dentro. Ela tem a vigilância epidemiológica, ela tem a vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela tem a vigilância em saúde ambiental e ela tem a vigilância sanitária. A vigilância sanitária dentro da AGVISA, ou seja, a vigilância sanitária estadual, tem a sua sigla própria aqui no meu estado de Rondônia, que é a GTVISA. GTVISA nada mais é que é a Gerência Técnica de Vigilância Sanitária. Então, se alguém se referir a você, estiver falando com você e se referir a GTVISA, ela está falando da Gerência Técnica de Vigilância Sanitária ou simplesmente Vigilância Sanitária Estadual, né? Dessa maneira aqui. GTVISA é a vigilância sanitária a nível estadual. Agora, em se falando a nível nacional, como eu já falei, temos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se você quiser saber com mais detalhes, eu falei muito da Anvisa no meu vídeo sobre o que é a vigilância sanitária, né? Um vídeo um pouquinho longo, mas que eu detalhei bastante o que é a vigilância sanitária e eu mencionei bastante a Anvisa. Vou deixar aqui em cima no card para você assistir depois, ou também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá? Fique à vontade, ficou muito bom aquele vídeo, vai dar para você ter um norte melhor do que é vigilância sanitária, tá? Quero falar também dessas 2 letrinhas aqui que coloca medo em muita gente, o MP. O que é o MP? O MP é o Ministério Público, mais especificamente na prática a Promotoria de Justiça. Aqui no meu município nós fomos contemplados com uma sede da Promotoria da Justiça, né, a nível estadual. E tem gente que tem medo do Ministério Público. Você, servidor da Vigilância Sanitária, provavelmente em algum momento o seu setor de trabalho vai receber ali um papelzinho do Ministério Público solicitando providências em alguma situação. E eu falo para você, não tenha medo desse papel, não veja o Ministério Público como um inimigo, eles são super parceiros, faça ações tendo o Ministério Público como parceiro, faça parceria com eles. Eu, particularmente, sempre tive
muito êxito em ações realizadas junto com o Ministério Público. Eles reforçam muito o nosso trabalho, eles nos cobram, mas eles são muito bons para nos ajudar também, para nos apoiar, tá? Então, ao longo da sua carreira dentro da vigilância sanitária, você vai se deparar em algum momento, em vários momentos, com o Ministério Público entrando em contato com você. A próxima sigla é essa aqui, é a RDC. Todo mundo que se envolver com vigilância sanitária, seja como fiscal, seja como população, seja como mercado, seja como assessoria jurídica, seja como consultoria, vai se deparar com a sigla RDC. A sigla RDC quer dizer Resolução da Diretoria Colegiada. Como eu falei, a Vigilância Sanitária Federal, né, a Anvisa, é um órgão que regula, é um órgão que cria legislações. E dentre suas legislações, ela cria muitas resoluções. E a resolução da Anvisa normalmente é a resolução da diretoria colegiada, formando a sigla RDC. Então, quando você vê uma sigla, essa sigla RDC, você tenha em mente, é uma legislação da Anvisa a nível federal, tá? Existem muitas centenas de resoluções são lançadas por ano e você, profissional ou não da área de vigilância sanitária, se você vai atuar nessa área, você tem que ter noção do que é uma RDC e você vai usar muito as resoluções da Anvisa para embasar o seu trabalho, certo? Em se falando de resolução, de legislação, aliás, vindo da Anvisa, nós temos também as instruções normativas que não são muito comuns, mas elas aparecem. São normativas que vêm de algum órgão regulador, a Anvisa publica muitas, então se você vir aí a sigla IN em algum lugar, são as instruções normativas, tá? Basicamente, eu nem vou explicar o que é uma instrução normativa, mas ela funciona um pouco parecida com as notas técnicas. Vamos falar de medicamento agora, vamos falar do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o famoso SNGPC, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Um pouco longa essa sigla, um pouco longa a sua definição, né? Mas é um sistema da Anvisa para fiscalizar, regular, monitorar os produtos controlados, né? Os medicamentos controlados que são ali regidos pela Portaria 344 de 1998 do Ministério da Saúde, bem como com a Portaria 6 de 1999 também do Ministério da Saúde. E dentre outras legislações, né, é um sistema informatizado no qual são lançados, são movimentados, né, monitorado através das vigilâncias sanitárias a nível estadual, municipal e federal, a movimentação dos medicamentos controlados, né, medicamentos sujeitos a controle especial. Vamos falar de KNAI agora, C-N-A-E, o KNAI, isso aqui você vai usar muito, e quando parar de usar, vai usar um pouquinho mais ainda. O KNAI é o Código Nacional de Atividade Econômica. Essa sigla, ela é tão usada, talvez mais usada do que a RDC como um todo, né? O Código Nacional de Atividade Econômica, KNAI, é uma definição do que é a atividade econômica de um estabelecimento comercial. E ele vai estar presente no cartão CNPJ, no certificado de condição de microempreendedor individual, né, o CC-MEI, já vou falar do MEI, e ele é o que determina qual é a atividade econômica que é realizada no estabelecimento. Então você vai ter muito contato com isso aqui. Dependendo da situação, cria-se situações complexas no qual você tem que se virar, tem que correr atrás para saber se pode ou não pode autuar, se tem que mudar, se precisa retirar, se precisa colocar, adicionar no cartão CNPJ um KNAI, tá? Eu já dou uma dica extra aqui. Quando se fala de KNAI, eu
peço que você recorra, você fiscal, você que trabalha na área de vigilância sanitária e você também que quer empreender ou já está empreendendo, você recorra ao CONCLA, que está dentro do site do IBGE. Lá tem todos os CNAEs, tá? O CNAE é um termo, é um instrumento muito utilizado como um todo na área não só da vigilância sanitária, como da economia como um todo, né? Da fiscalização e etc. O próximo item da nossa lista, né, é o CNES. O CNES é um pouco parecido com o CNPJ. O CNES nada mais é que o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Os estabelecimentos de saúde, primeiro a gente precisa saber o que é um estabelecimento de saúde. Estabelecimento de saúde é aquele estabelecimento que fornece algum serviço de saúde. Pode ser uma farmácia, pode ser um hospital, um consultório odontológico, uma funerária, pode ser um laboratório de análises clínicas e pode ser até mesmo um estabelecimento que trabalha com estética e embelezamento, né? Então, todo estabelecimento de saúde, né? Se o estabelecimento comercial é um estabelecimento de saúde, não de interesse da saúde, tá? Há diferença. Todo estabelecimento de saúde ele tem que ter esse cadastro aqui junto ao Ministério da Saúde, tá? O CNES, um postinho de saúde tem que ter, né? As unidades básicas de saúde, locais que, hospitais, salas de vacinação, né? Serviço de imunização, tudo tem que ter o CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Esse é uma sigla que de vez em quando ela aparece. Em se falando de empreendedorismo, vamos falar do MEI, o microempreendedor individual. O microempreendedor individual é aquela pessoa, né, que é enquadrada como um pequeno empreendedor, né? Individual se fala porque é uma pessoa que tem a sua empresa, tem o seu serviço, tem o seu produto e que pode ali estar contratando no máximo um funcionário de carteira assinada, e esse MEI ele sempre vai aparecer, vai bater a porta da vigilância sanitária, ou a vigilância sanitária vai ter que ir atrás dele, né? O microempreendedor individual ele tem as suas particularidades e ele está sempre em contato com a vigilância sanitária de uma maneira ou de outra, e você tem que entender o que é o MEI, quais são as legislações que envolvem ele. Existe uma RDC exclusiva para MEI na vigilância sanitária. Existe nacional, né, a nível nacional, existe uma lei federal, que é a Lei Complementar 123 de 2006, também que fala do MEI e outras situações parecidas. Então, eu sugiro que você, profissional da área de vigilância sanitária, esteja sempre se aprofundando no que se trata o MEI em si. Certo? Vamos então para o próximo. Vamos falar de RT. Talvez, de algum momento, provavelmente você vai ter contato com a sigla RT. A sigla RT quer dizer responsável técnico. Isso aqui é muito importante porque envolve muito serviço de saúde e são serviços que, estabelecimento de saúde que eu acabei de falar, né? São estabelecimentos que são de alto risco sanitário. Todo estabelecimento de atenção à saúde, estabelecimento de saúde, precisa ter um responsável técnico, que é uma pessoa de formação nível superior, seja em qualquer profissão que ela esteja atuando, né? Muitos que a vigilância sanitária tem contato são os farmacêuticos, são os biomédicos, os médicos, oftalmologistas, dentistas, médicos veterinários. São essas profissões de nível superior que podem ser o responsável técnico. Quem precisa ter um responsável técnico? Exemplo, uma farmácia, ela não pode funcionar sem a presença do RT, que pode ser um farmacêutico, bioquímico. Então, quando você tiver contato com a sigla RT, se alguém falar RT para você, tenha em mente, é o responsável técnico, tá? Isso aqui é muito importante saber. E preste atenção, né, na pronúncia, não confundir com ART, né, que tem muita coisa, uma coisa nada a ver, não é arte,
tá? É ART. Eu não consigo no momento aqui me recordar como eu posso estar explicando para você o que é um ART, mas tem a ver com responsabilidade técnica, não especificamente do RT que eu estou falando, que é o responsável técnico por um estabelecimento sujeito à vigilância sanitária, tá? Agora passemos a falar do POP, POP. POP é o procedimento operacional padrão, ou procedimentos operacionais padrão. O POP. POP, o que é o POP? Esse documento ele é muito importante para os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. O POP é um documento que vai narrar ali quais são os procedimentos, como que é a rotina do estabelecimento, né? Ele vai narrar ali como é que é recebida uma mercadoria, como é que ela é guardada, se existe um monitoramento, quem são as pessoas treinadas para estar fazendo esse procedimento que o POP está mencionando, o que é feito com determinada coisa, o que é feito em determinada situação. Esse é o POP. Então, ele é exigido, por exemplo, no estabelecimento que tem uma caixa d'água, um reservatório de água. Então, o fiscal ele pode e deve exigir esse documento, que é um documento que alguém vai elaborar ele, vai colocar a data, vai colocar a validade dele, vai revisar de tempos em tempos e vai assinar. Por exemplo, como que é limpada a caixa d'água, o que é usado na limpeza, quem limpou, de quanto tempo limpa, isso é um POP, tá? É um exemplo. Vamos falar também de uma outra coisa da área da saúde, que é o PGRSS, mais uma sigla grande, que é o programa, isso aqui é muito importante, tá? De gerenciamento de resíduos de serviços, grande mesmo, de saúde, PGRSS. Vamos falar de RDC juntamente com isso aqui. Isso aqui, tá, está previsto como obrigatório para todo gerador de resíduos de serviços de saúde, tá? Está previsto na RDC 222 de 2018, tá? Então isso aqui é muito importante. O PGRSS é um plano, eu pus programa, mas é plano, tá? Desculpa. É o plano de gerenciamento de serviço de saúde. Ele deve ser elaborado pelo responsável técnico de um estabelecimento de saúde ou de interesse da saúde que gera o resíduo de serviço de saúde. Deve ser datado, assinado, revisado, deve ter um pessoal treinado mencionado nesse plano. E o que é esse plano? Esse plano vai dizer que tipo de resíduo de serviço de saúde o estabelecimento gera, o que é feito em caso de acidente, para onde ele vai, onde ele fica depositado, quem é a empresa contratada para coletar esse resíduo. O que são esses resíduos? Os resíduos de serviço de saúde são resíduos infectantes, pérfuro cortante. Esses são os principais, tá? Se você ali faz um procedimento de invasivo, como por exemplo no dentista, né, vai gerar ali uma secreção que pode estar infectando alguém, né, pode estar contaminando uma luva, por exemplo, uma gaze usada, algum produto perfucortante, algum instrumental perfucortante que possa estar carregando o sangue do paciente. É importante dar o devido destino a esses resíduos, né? Outra coisa que a gente pode mencionar que é muito comum, uma seringa com agulha que é utilizada em vacinação, em retirada de sangue. Tudo isso são resíduos de serviço de saúde e não pode ser jogado no lixo comum, né? Então, o estabelecimento que gera esse resíduo, ele precisa ter o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Serviços de Resíduos de Serviço de Saúde, tá? E ele é muito importante ser cobrado porque é o instrumento através do qual o regulado vai comprovar para o fiscal que ele está dando o devido destino final aos resíduos que são perigosos, tá? Que não está indo para o lixo comum e que está sendo cumprido todas as normas, todos os cuidados para evitar até mesmo acidentes e contaminação do meio ambiente, tá? Falar agora do ASO. O ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional, tá? Isso aqui nada mais é que um exame que o manipulador de alimento, a pessoa que trabalha
Um dentista, por exemplo, vai passar pelo médico, vai ser examinado e esse ASO ele vai dizer o que o profissional está apto, né, a realizar as atividades. Imagina você está com algum problema, que você tem alguma ferida na sua mão que nunca sara. Aí você passa pelo médico, o médico vai atestar ali, ó, ele não pode trabalhar com a manipulação de alimento porque ele precisa tratar esse ferimento. Um exemplo, né? Então o ASO é um documento que vira e mexe a vigilância sanitária vai mencionar. Falemos agora do PAS. O PAS, PAS, é o processo administrativo sanitário. Esse processo ele é gerado após, vocês lembram que eu falei do auto de infração? Após alguém ser autuado através do auto de infração, né? O regulado sofrer uma autuação, ele vai responder. O auto de infração gera um PAS, um processo administrativo sanitário. Esse processo é um documento que vai correr internamente da vigilância sanitária para apurar e determinar qual vai ser a sanção, qual vai ser a punição de quem cometeu uma infração sanitária, né? E aí entra outros detalhes, como por exemplo, a pessoa ter o direito, o regulado que foi autuado ter o direito de entrar com a defesa. Então, só para detalhar melhor aqui, muita gente pensa que a vigilância sanitária chega no local e já lança a multa. Não é assim, tá? Quando alguém comete uma infração, muita coisa é considerada ali no momento. Se a pessoa é autuada pela vigilância sanitária, é aberto um processo administrativo sanitário para apurar os fatos. E no final desse processo, conforme correr, né, se a pessoa conseguir provar que ela não estava errada, ou se ela não conseguir provar, vai ser determinado ali, vai ter um desfecho esse processo. E se a pessoa não consegue de alguma maneira se defender ou não consegue provar que ela estava certa, receber a sanção da vigilância sanitária, que pode ser uma multa, uma interdição, a destruição de um equipamento, a destruição de um produto que não está apto ao consumo. Então tem todo um processo até chegar, por exemplo, a uma multa, a uma advertência, tá? Então, se você vê em algum lugar a sigla PAS, se refere a processo administrativo sanitário. Então, pessoal, essas são as principais siglas, os principais termos e expressões que a gente usa no dia a dia da Visa. Espero que seja de grande valia para você toda essa informação que eu passei aqui para vocês. Espero que tenha ajudado esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Não esquece de conferir aqui na descrição do vídeo o vídeo que eu falei sobre o que é a vigilância sanitária, dentre outras coisas que eu detalhei, tá? Ficou bem bacana o vídeo, foi feito com muito carinho, deu um trabalhão, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai deixar as pessoas mais bem informadas, tá? Donato se despede aqui, é um prazer, é uma honra ser fiscal de vigilância sanitária. Até a próxima. Tchau.